Eu cheguei em janeiro de 2002 aqui no Rio Grande do Sul, 15 dias antes de iniciar o Fórum Social Mundial. E como eu não sabia do acontecimento desse evento, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha pensão, não tinha lugar para se hospedar. Então eu peguei o trem, o metrô, né, e vim descendo em Canoas, Esteio, Sapucaia, e procurando hotel, e não tinha. E fui encontrar um no ponto final da linha do metrô, em São Leopoldo, um hotel bem simples, que me cobrou R$15 por dia e eu tinha R$150 para gastar. Então eu fiquei por R$150, com aquele compromisso de ficar 15 dias e depois voltar para São Carlos para dizer se iria ficar aqui ou não, né? Mas aí tem uma particularidade, né? Que no 14º dia, quando eu comprei a passagem, eu estava passando aqui em São Leopoldo, em frente a um condomínio bonito, um prédio bem bonito, e vi um jardineiro ali, um zelador, cuidando da frente do prédio, e fui perguntar para ele como é que era o valor de aluguel em São Leopoldo, não ali, mas em São Leopoldo, né? E ele me disse, olha, ali tem um apartamento para alugar. Olha o dono ali chegando. E aí ele já se precipitou, chamou o dono, olha, senhor, esse rapaz quer ver o teu apartamento. E ele foi tão gentil que eu fiquei com vergonha de falar, não, eu não quero agora, é depois, quem sabe, né? E aí o dono falou, vamos lá ver o apartamento então, né, para ver se o senhor gosta. E aí eu subi, era no 11º andar, o apartamento era perfeito, tinha um quarto bem grande, era tudo que a gente precisava, né, mas a gentileza daquele senhor foi tanto que eu não consegui deixar aquela mentira permanecer. Aí eu contei para ele, falei, olha, eu vou me abrir com o senhor, eu não tenho emprego, eu sou de São Paulo, eu sou um forasteiro aqui no Rio Grande do Sul, né? Ninguém me conhece, aqui está a minha passagem e amanhã eu estou indo embora para dizer para minha família que a gente vai ficar aqui, mas eu vou voltar, vou vender meu carro lá em São Carlos para voltar e continuar procurando emprego. E aí quando eu conseguir emprego eu busco a minha família. Mas muito obrigado, o senhor foi muito gentil. E aí para minha surpresa ele pegou a chave do apartamento e botou na minha mão. E disse, olha, vai para São Paulo e diz para tua família que vocês já têm onde morar aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei, o senhor não está me entendendo, eu não tenho dinheiro, não tenho referência nenhuma e não tenho emprego, eu sou desempregado. Ele falou, não tem problema. O senhor vai, volta, arruma emprego e aí o senhor começa a me pagar o aluguel. Eu falei, mas e se eu demorar 6 meses para conseguir um trabalho aqui? Não, o senhor fica 6 meses sem me pagar. O nosso aluguel vale a partir do dia que o senhor arrumar um trabalho. E o condomínio nesse prédio deve ser muito caro, né? Eu perguntei para ele falou, não, o condomínio aqui é por minha conta, eu não tenho problema com o condomínio. E o aluguel, quanto que o senhor imagina pagar de aluguel? Eu falei, olha, eu imagino que eu possa conseguir um trabalho de assistente administrativo, alguma coisa parecida, com um salário não mais que uns R$800. Então talvez eu poderia me dispor de uns R$200 para aluguel, que não é o valor aqui. Eu falei, não, o valor vai ser R$200 aqui o aluguel. E eu nem acreditei, né? Peguei a chave do apartamento e interessante que dentro do apartamento tinha um móvel. Tinha um móvel entre o banheiro e a cozinha, e bem na frente do quarto tinha um móvel bem pequeno. E eu abri para guardar minhas coisas, pasta de dente, sabonete, e nesse móvel tinha uma Bíblia guardada. E eu botei ela bem lá no fundo, que eu não queria ler Bíblia, né? Eu queria trabalhar. E fui para São Paulo, tirei fotos do apartamento, da frente do prédio, do jardim que tinha na frente, e levei para São Paulo as fotos, já fui com a chave na mão. E as pessoas lá pensavam que eu estava traficando droga, né? Porque o cara vem para um estado completamente diferente do dele, sem conhecer ninguém, e volta com a chave de um apartamento desempregado, né? Era difícil de acreditar. E voltei, vendi o meu carro lá em São Carlos e voltei para procurar emprego. E aí começou a luta pior, né? Que foram a busca por emprego numa terra distante, né? Em uma terra em que eu não conhecia ninguém. Eu fiquei, durante 3 meses eu ia e voltava, né? Aliás, durante 3 meses eu não via minha família. Foram os 3 piores meses, né? Porque eu fiquei para procurar emprego. E a solidão dentro do apartamento é que pegava, né? Enquanto eu estava na rua, entregando currículo, conversando com as pessoas, me apresentando, até que passava o tempo. Mas o duro era quando eu voltava para casa, naquele apartamento vazio, né? Sem móvel nenhum e sem minhas filhas.
sem a minha esposa. E aí, essa foi a pior parte, né? Porque eu nunca tinha saído de casa, né? E aí um dia eu estava tomando um lanche numa lanchonete, um bêbado chegou com um rádio, um radinho de pilha para me vender. E aí eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha bem pouco dinheiro. E ali a gente experimentou, pegava várias rádios, né? E levei ele para o apartamento. Só que chegou lá no apartamento, não sei se é porque era no 11º andar, não pegava nada. O rádio só chiava e eu fui mexendo, tentando sintonizar. E no momento ele pegou, sintonizou a rádio Novo Tempo, 99.9 de Porto Alegre. O sinal parecia digital. Era a única rádio que pegava, parecia uma linha direta com a rádio. Aí eu disse, poxa, vai fazer barulho pelo menos, mas o difícil vai ser ouvir música, né? Música de crente, né? Ouvir pastor falar à noite. Mas vamos lá, é o que eu tenho aqui para fazer barulho, né? E eu comecei a ouvir o rádio, né? Ele ficava ligado o tempo todo, porque não podia desligar. Se desligasse, ele não sintonizava mais, dava trabalho. E eu já estava gostando das músicas. Novo Tom, né? Marcou bem a minha vida, Arautos do Rei. E eu já até cantava as músicas ali, lavando um prato ou uma coisa ou outra. Só que à noite, num determinado momento, tinha um programa, A Voz da Profecia, com o pastor Neumoel Stina. E aí era duro, porque ter que ouvir pastor falar desempregado, sem rumo na vida, né, com saudade. Mas eu não dava muita importância para ele, as palavras que ele dizia não eram para mim. Aí eu achava, isso é coisa para os crentes. As músicas até que tá passando, né? Mas uma noite eu estava lavando o meu prato e esse pastor começou a falar. E eu comecei ali a prestar atenção porque as coisas que ele dizia se encaixavam com o momento que eu estava vivendo, né? E eu fiquei interessado, falei, poxa, esse camarada sabe das coisas, né? Ele está sabendo, ou alguém contou a minha história para ele, porque tudo que ele está falando está se encaixando, né? E aí eu parei, sentei no colchãozinho ali do lado para ouvir melhor a mensagem. E gostei. Foi assim, a primeira vez que eu tinha ouvido aquelas palavras, né? E fiz um compromisso com mim mesmo, amanhã eu vou ouvir de novo, né? Se for legal eu vou ouvir sempre, né? Que além das músicas agora tem alguém que fala alguma coisa que eu gosto. E na outra noite, né? Na noite seguinte eu já esperava, olhava no relógio para ver o horário que ia começar a Voz da Profecia para ouvir. E ele sempre dizia que não era para a gente confiar muito no que os homens dizem, né? No que as pessoas falam, sem antes confrontar ali com a palavra de Deus. E que era para, se a gente tivesse dúvida, era para confrontar com a palavra de Deus, conferir na palavra de Deus. Eu falei, mas como é que eu vou conferir na palavra de Deus? Deus nem me ouve, né? Eu estou aqui desempregado já há tanto tempo. E aí ele disse a Bíblia. Eu falei, a palavra de Deus é a Bíblia. E eu falei, aqui no apartamento tem uma Bíblia, né? Lembrei da velha Bíblia lá no móvel, fui lá, peguei. E ela estava bem riscada, bem sublinhada, alguém já tinha estudado muito nela. E ali eu comecei a estudar a Bíblia. E um dia eu quis conhecer a igreja. E o interessante é que eu estava dormindo, né? Foi um sábado de manhã, o rádio não desligava, ficava o tempo todo. E num determinado, acho que no finalzinho do sermão, eu dormindo, eu ouvi que ele disse, então levanta, né? Que Deus tem um propósito para a tua vida. E eu levantei e falei, então eu vou atrás dessa igreja. E na sequência, acho que 2 semanas depois, eu consegui um emprego. E esse emprego me fez viajar praticamente o Brasil todo. Eu fui para todos os estados, a maioria dos estados abrindo bases, montando uma rede de serviços. E Deus ficou um pouquinho esquecido, né? A Bíblia eu já não pegava mais, eu já não tinha mais tempo para ouvir a rádio. E exatamente num período de 1 ano, eu perdi o emprego. E aí uma pessoa se aproximou de mim, lá em Porto Alegre, num restaurante. Essa pessoa se aproximou de mim e falou, você não é de São Paulo? E eu disse, e você não me deu uma Bíblia há 1 ano atrás? Sim, era o irmão Júlio que tinha me dado a Bíblia na ocasião da minha visita a Novo Hamburgo. Tem só um episódio que eu não contei, que eu conversava com o pastor Stina no rádio, né? Porque tinha coisa assim, ele dizia, por exemplo, hoje eu quero
falar com você que está com muita saudade. E eu estava com muita saudade uma noite, assim, a ponto de ir embora. E o sermão dele me mostrava que era bom sentir saudade, né? E teve um episódio também que marcou muito, foi de um currículo que eu entreguei numa empresa, aqui em São Leopoldo. E sabe aquele currículo que você entrega e a pessoa fala, o emprego é teu. Pode relaxar, pode ficar tranquilo que o emprego é teu. E foi o que eu fiz. O proprietário lá da empresa me garantiu que a vaga era minha e ele me ligaria no final do dia. E aquele dia eu fui para o apartamento e limpei o apartamento e fiquei o tempo todo no apartamento cuidando das coisas ali e não quis saber de mais nada, só esperando chegar o final do dia. E no final do dia a pessoa não me ligou e eu ansioso liguei para ela. Olha, a respeito do emprego, posso começar amanhã? Ele disse, rapaz, eu vou dar a chance para um parente meu que está chegando do interior e o seu currículo eu vou guardar, mas se aparecer uma oportunidade e eu te chamo. Aí eu vi toda a história acontecer de novo, né? Eu tomei tanto não, né, em São Paulo com currículo e essas promessas. E interessante que quando começou o programa, o pastor começou dizendo assim, hoje eu quero falar para você que planejou, que teve sonhos, né? Se organizou e no final das contas deu tudo errado. Aí eu dizia, então diz, fala para mim então, porque hoje eu fiz tudo isso, deu tudo errado, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. E no final das contas eu vi que foi bom não ter ganho aquele emprego, né? E na sequência, acho que uma semana, 2 semanas depois eu consegui um emprego. E esse emprego me fez viajar praticamente o Brasil todo. Eu fui para todos os estados, a maioria dos estados abrindo bases, montando uma rede de serviços. E Deus ficou um pouquinho esquecido, né? A Bíblia eu já não pegava mais, eu já não tinha mais tempo para ouvir a rádio. E exatamente num período de 1 ano eu perdi o emprego. E aí uma pessoa se aproximou de mim, lá em Porto Alegre, num restaurante. Essa pessoa se aproximou de mim e falou, você não é de São Paulo? E eu disse, e você não me deu uma Bíblia há 1 ano atrás? Sim, era o irmão Júlio que tinha me dado a Bíblia na ocasião da minha visita a Novo Hamburgo. E esse é o rádio, o radinho de pilha que foi o meu companheiro nas noites de solidão naquele apartamento, né, em São Leopoldo. E o engraçado é que quando eu fui comprar, o bêbado me garantiu que ele pegava todas as rádios, e de fato pegava, a gente sintonizou ali várias estações de FM da nossa região, só que chegou no apartamento ele só sintonizava a Rádio Novo Tempo, que praticamente me obrigou a ouvir só Novo Tempo, né? E que foi de grande importância na minha vida.